É tudo corrido mesmo, né? Você vê, nós já estamos em setembro, né? O ano agora voa, né? Já temos que começar a pensar em 2026. Pessoal, vamos discutir capítulo sobre divisão do trabalho e manufatura, que é um desdobramento daquele capítulo sobre a cooperação. Você vê que o Marx, no início do capítulo, apresenta o período em que dominou a manufatura entre o século XVI e o último terço do século XVIII. Então, um período mais ou menos longo, mas que realiza uma transformação no processo de trabalho muito significativa. Essa transformação ela exerce influência na obra dos primeiros economistas, por exemplo, do Adam Smith. Eu acho que ela exerce uma influência muito grande na obra do Comênios, quando ele imagina a escola. Quando a gente lê a didática magna, a escola proposta pelo Comênios parece uma manufatura. É um processo de trabalho com cooperação com divisão de trabalho, né? Vamos discutir. Quem gostaria de dar o pontapé inicial aí no tópico? Posso ir eu vou comentar o que eu achei mais interessante nesse capítulo, é que o Marx consegue deixar bem claro como esse processo da divisão do trabalho, essa divisão do trabalho em especializações muito bem definidas, transforma o trabalhador em uma parte da máquina. Como isso se dá na percepção dele. Eu achei muito interessante. E aí até ele cita mais para o final, né, que se perde essa habilidade artesanal e as pessoas se tornam menos propensas a desenvolver a parte intelectual, de tanto que elas focam numa habilidade só. Então, eu acho que explica também não só a realidade da época, mas porque hoje a gente tem uma massa de pessoas que não são menos, né, capacitadas, mas tem essa capacidade, essa habilidade menos desenvolvida em fator realmente dessa divisão do trabalho. Então, eu acho que é muito, muito bem colocado pelo Marx, né? Até ele fala que a continuidade do trabalho uniforme aniquila a força tensional e impulsiona os espíritos vitais, quando ele diz que isso se coloca, que essas pessoas são colocadas numa mesma indústria, mas que ao mesmo tempo cada uma fica individualmente menos propensa a esse desenvolvimento do todo e também do ser. Não sei, eu achei muito, muito legal. Eu acho que é basicamente por aí, né? Fala, Manuela. Não, é que eu lembrei agora que um professor nosso falou sobre a questão dos cursos, que eles são muito individualizados agora. E que, por exemplo, nos Estados Unidos, eu não lembro qual curso que ele tinha mencionado, mas enfim, sei lá, eu acho que era filosofia ou algo do gênero, mas que tinha uma diversidade de coisas em conjunto, tipo, sei lá, a pessoa aprendia matemática, a pessoa aprendia ciências, e agora, aqui no Brasil, a gente só aprende, sei lá, algo muito nichado, e talvez isso seja uma das relações que a gente pode fazer com o Marx agora, que, né, com o que a gente leu. Tipo, a gente só aprende uma coisa, a gente foca nela a vida toda, a gente faz mestrado, doutorado, e só segue pesquisando uma coisa só, e o resto deixa de lado. Tanto é que muitas pessoas falam assim, e eu também, tipo, eu sou de humanas, eu não entendo nada de matemática, só que você teve isso no ensino fundamental, você teve isso no ensino médio. Só que acabou que na faculdade você foi só para um nicho específico. Meio que
todos os Claro. outros ensinos que passaram por você meio que, sabe, foi deixado de lado. E eu acho que isso é um dos objetivos do capitalismo, inclusive, né? Sim. Deixar a gente cada vez mais individualizado, pra gente pensar numa coisa só e não conseguir mais interpretar as coisas, não conseguir fazer mais conexões. E, enfim, isso é um dos nossos objetivos enquanto historiadores, né? Enquanto professores de história, inclusive. Você vê na área da história, que é um exemplo de todas as outras áreas, uma capilarizada, o desenvolvimento de uma capilarizada divisão do trabalho, né? Você não tem história, você tem Brasil colonial, Brasil dentro de Brasil colônia, a exploração do ouro, o papel dos judeus, etc. Então, cada nicho de pesquisa vai se transformando num segmento da divisão do trabalho. Basicamente é isso. A cooperação, ela acaba espontaneamente contribuindo para desenvolver aquela decomposição dos antigos ofícios medievais, através dos quais o artesão produzia todas as etapas realizava todas as etapas do produto. A produção capitalista, no esquema de cooperação, ela vai decompondo, de várias maneiras, aquela base medieval da qual, ou aquela base artesanal da qual ela parte, e vai atribuindo a cada trabalhador uma função no amplo leque que se institui de funções produtivas. Então, não é mais uma pessoa, eventualmente com ajudantes, como no caso da corporação medieval de ofício, que realiza todo o móvel. Esse móvel, ele dá aí o exemplo da carruagem, né? Ele vai ser elaborado por uma quantidade muito grande de pessoas. As funções vão se tornando cada vez mais específicas. E o trabalhador passa a se dedicar exclusivamente àquela função específica. Isso, claro, faz com que ele automatize aquilo. Ele não tem que ficar pensando muito. Há uma automação de movimento. Você vê que o Marx cita aí no transcorrer do texto políticos contrários à escolarização, porque a escolarização poderia contribuir para tornar menos eficiente o trabalhador ultra especializado. Então, aquela pessoa que está num nicho ultra específico de produção, realiza um ou dois movimentos, às vezes um movimento repetitivo. Aí o seu produto semi-acabado ele passa para outro. Claro, temos que levar em conta, Karina, que a manufatura já começa a utilizar máquinas, mas muito periférica e subordinadamente. Mais do que utilizar máquinas, a manufatura cria as condições pela simplificação de funções para a construção das primeiras máquinas no sentido da revolução industrial. A manufatura ela cria as condições para o desenvolvimento da maquinofatura. E aí, claro, o trabalhador ele perde a noção das outras, ele vai perdendo a noção, se ele era um artesão, ele vai perdendo a noção das outras operações. Ele vai perdendo a habilidade. Ele se torna super hábil numa operação, mas não consegue realizar as outras. Agora, isso faz com que o trabalhador se torne dependente do mecanismo produtivo. Ele não tem mais autonomia para organizar o processo.
ele se especializou. Então, se no artesanato medieval ele era o controlador do processo, agora ele é um subordinado ao grande mecanismo de divisão do trabalho. Ele é controlado pelo processo produtivo. Você vê que no interior da manufatura ocorre também uma divisão do trabalho entre funções executivas e intelectuais. A manufatura se torna aquele mecanismo hierárquico despótico, regido pelo capitalista ou seus prepostos. Isso adquire a forma de produção de mais-valia relativa, porque esse processo reduz o valor da força de trabalho, na medida em que reduz, por exemplo, o custo de qualificação. O trabalhador não precisa mais passar anos aprendendo um ofício. Agora ele aprende em horas, às vezes em 1 semana, 2 semanas, no próprio ambiente de trabalho. Embora, comparado com a maquinofatura que vem logo a seguir, o trabalho ainda seja, as funções ainda sejam relativamente complexas, exigindo um tipo de habilidade que a maquinofatura não vai exigir mais. Essa especialização da manufatura se torna exponencial na maquinofatura. Mas um elemento que eu acho importante aí nessa primeira parte do capítulo é que, juntamente com a especialização do trabalhador, aparece o trabalhador parcelar. E o Marx faz uma observação importante aí. Ele fala: e aí, Lísia, tudo bom? Boa noite, professor. Nós estamos começando a discutir, viu, Lísia? Entra na discussão a hora que você achar melhor, a hora que quiser. A gente está discutindo aqui da especialização que a divisão do trabalho impõe ao trabalhador no interior da manufatura. Mas eu estava começando a levantar que, simultaneamente com a especialização do trabalhador, vai haver também uma especialização das ferramentas. Então, você não tem mais uma faca com que o artesão corta tudo. A manufatura vai produzindo tipos de faca cada vez mais especializadas para funções específicas, martelos diferentes e por aí vai. Tem uma passagem em que o texto fala em mais de 500 tipos de martelo. A edição crítica do Tomás Kochinski faz um abatimento aí para mais de 300 tipos. Mas ele também não diz de onde ele tira isso. Talvez tenha parecido exagerado para ele, 500 tipos de martelo, e realmente parece um número exagerado. Mas, por exemplo, se a gente tem 50 tipos de martelo, já é um nível de especialização bastante grande. Agora, dando continuidade a isso que a Manuela levantou, a divisão do trabalho no interior do processo produtivo, que é introduzida historicamente nessa forma pela manufatura capitalista, ela se transfere espontaneamente para o trabalho intelectual, para o trabalho científico, para a investigação científica. Quando a gente lê a estrutura do Thomas Kuhn,
ele aponta esse processo do desenvolvimento de comunidades científicas cada vez mais especializadas. Então, ele fala, olha, todos os físicos têm uma noção de física quântica no seu processo de formação. Mas, na medida em que avançam os cursos e depois a pesquisa, os físicos quânticos vão se tornando cada vez mais especializados. Eles passam a se dedicar a áreas cada vez mais específicas, muito diferentes entre si. E aí cada área vai ter suas revistas, vai ter suas associações, vai ter seus encontros. Nesse sentido de que fica praticamente impossível essa visão de conjunto, esse estabelecimento de relações. O Thomas Kuhn fala, olha, o cientista, nesse nível, ele produz artigos para os pares, numa linguagem que uma pessoa com educação geral já não compreende mais. Se ele quiser publicar um livro, por exemplo, dando uma visão mais ampla do seu campo de conhecimento, dizia o Thomas Kuhn lá em meados dos anos 60 do século passado, ele fala, a chance maior é dele perder prestígio, não ganhar. Ele ganha prestígio publicando artigos especializados que expressam o resultado da sua investigação, dos problemas que ele resolveu por meio do seu processo investigativo. É claro que nas ciências sociais nós não temos o mesmo consenso paradigmático que aparece nas ciências naturais e exatas. Você vê, por exemplo, na área da sociologia tem weberianos, tem marxistas, durkheimiano, etc. Mas mesmo no campo dessa diversidade, desse pluralismo de escolas paradigmáticas, ocorre uma especialização crescente, que já aparece na própria elaboração dos trabalhos de conclusão de curso, depois nas dissertações de mestrado, nas teses de doutorado e na pesquisa que a pessoa vai se dedicar, a chamada área de concentração. Por exemplo, no Brasil, a grande reforma da pós-graduação e da pesquisa nos anos 90, visando a sintonizar pós-graduação e pesquisa das universidades brasileiras, principalmente das federais, com o mundo científico internacional, apostou exatamente na criação de áreas de concentração nos programas de pós-graduação, em que os professores trabalham em áreas específicas, já não orientam dissertações em áreas diversas, só orientam naquele campo em que ele está especializado. E desenvolve pesquisa naquele campo em que ele está especializado. Eu me lembro uma vez, dando aula na história, lá no antigo hospital universitário, quando isso já estava se desenvolvendo aceleradamente, eu lembro de um estudante dizendo, professor, eu quero estudar o nazismo, mas ninguém quer me orientar, ninguém pode, porque cada um está numa área diferente. Eu falei, você tem que procurar outra universidade, ver onde tem um grupo que trabalha especificamente isso. Então, é essa divisão do trabalho que emerge
da cooperação capitalista e se consubstancia na manufatura, que permanece, inclusive no campo da maquinofatura, mas de outra forma, e se estende às atividades intelectuais, às atividades artísticas. Você vê, é muito difícil hoje um intelecto renascentista, um Leonardo, que era escultor, engenheiro, pintor. Até o próprio Marx, né? Ele é filósofo e é matemático e é não sei o que, não sei o que. É um monte de coisa junto. É, exatamente. Eu acho que o Marx tinha essa propensão renascentista. Ele, claro, desde a miséria da filosofia, ele passa a se auto-intitular um economista. Mas o interesse dele não era especializado. O foco de pesquisa foi economia política, sem dúvida. Mas o texto dele implica, os textos, né, implicam críticas das teorias políticas, filosóficas, então, históricas. Ele, em certo sentido, vive o limiar, né, entre aqueles filósofos que escreviam sobre tudo, como Hegel, Kant, né, que tinham obras sobre astronomia, sobre direito, sobre teoria do conhecimento, e o mundo mais especializado que vem, que já estava se desenvolvendo na época do Marx. Então, se cria uma estrutura produtiva em que a cooperação põe cada um no seu quadrado, o quadrado é cada vez menor, a pessoa se torna extremamente hábil numa função extremamente específica. E, claro, pode perder sua capacidade intelectual, pode perder capacidade de leitura. Eu levanto a hipótese de que os elevados índices de analfabetismo funcional no Brasil, por exemplo, estão relacionados com a estrutura do trabalho. A pessoa tem uma função que não exige leitura, ou exige o mínimo de leitura. Ela trabalha horas e horas por dia naquela função repetitiva, especializada. À noite ela está muito cansada para ler, para estudar, para... Aí senta passivamente na frente da televisão e dorme. Ou passa horas no TikTok, né? Vendo. Ou no TikTok, E aí mesmo, se ela tinha, sei lá, um pouquinho de chance de ter concentração para uma leitura, já o TikTok rouba tudo isso, né? Por exemplo, eu vejo, em especial nas turmas noturnas, né, que são turmas constituídas principalmente por pessoas que trabalham o dia todo. É um sacrifício aquilo. É muito difícil fazer o que eles fazem. Porque eles trabalham o dia todo e ainda vão ter mais 4 horas aula à noite. E ainda tem que avançar no final de semana, porque não tem tempo sequer para ler alguma coisa durante a semana. Você vê que a luta pela redução das horas de trabalho está intimamente conectada, inclusive na época que o Marx analisa, com a possibilidade do trabalhador ter tempo para ler, ter tempo para ter vida social, ter vida política.
E não sair esgotado da fábrica, dormir e voltar na outra madrugada, né? Eu não sei se era para ler todo o capítulo, mas como não teve na semana passada o encontro, eu terminei de ler, né? E eu achei bem interessante os últimos tópicos, porque ele está falando exatamente disso, né? Dessa questão desse debate que estava rolando na época entre qual que era, digamos assim, a necessidade de formação de um trabalhador. E daí, quando apareceu que o Marx citou Adam Smith, cara, se não fosse, se eu não soubesse quem era Adam Smith, eu acharia que era facilmente um comunista falando aquilo lá. Sim, não, tem uns trechos da Adam Smith que hoje, se fossem lidos por um bolsonarista em frase descontextualizada, ia chamar de comunista. Mas, Lízia, nós suspendemos, então, o encontro da semana passada. Então, ficaram só as 3 primeiras sessões desse capítulo, e as 2 últimas nós vamos discutir. Mas foi bom você ter lido. Eu acho que nessa parte final do capítulo é particularmente importante a análise que ele faz da divisão do trabalho fora da fábrica e a divisão do trabalho dentro da fábrica. Porque a base da economia de mercado é a divisão do trabalho. Mas a distribuição do produto, o produto passa de mão em mão pela troca de mercadoria, com o desenvolvimento do dinheiro pelas relações de compra e venda. Então, nessa economia baseada na divisão do trabalho, onde os produtores são autônomos e privados, os produtores trocam entre si os produtos por meio das relações de compra e venda. Então, o objeto adquire a forma de mercadoria. Dentro da manufatura, o objeto passa de mão em mão sem ser mercadoria. Quer dizer, um passa o que produziu para o outro diretamente. O objeto não adquire o caráter de mercadoria dentro da divisão do trabalho manufatureira. Isso leva o Marx, e aí a gente volta nas sessões iniciais, a desenvolver aquela conceituação de manufatura heterogênea e manufatura orgânica. Ele falou, olha, a manufatura se desenvolve de várias maneiras. Uma delas é a manufatura em que um produto é desenvolvido em locais diferentes por produtores individuais, que vão passar o seu semi-acabado para os outros por meio da troca de mercadorias. Então, é um conjunto de empresas de estruturas produtivas individuais ou coletivas que contribuem para produzir um só produto. Ele cita aí o exemplo do relógio, mas essas empresas que produzem peças de relógio e tal, elas vão passar o seu semi-acabado para as outras por meio da troca de mercadorias, empresas ou produtores individuais. Daí o nome é manufatura heterogênea. Mas ele fala, mas a manufatura que finaliza o produto, que monta, ela já adquire o caráter de uma manufatura orgânica. Porque a manufatura orgânica é aquela em que a divisão do trabalho, em que o semi-acabado passa de mão em mão,
ocorre num processo direto. O trabalhador faz a sua parte e passa para o outro. O outro faz a sua parte e passa para o outro. Então, o trabalhador tem que se submeter ao ritmo dessa produção coletiva. Ele vai gastar um bom tempo e depois ele vai utilizar isso em outras partes do Capital para mostrar que a divisão do trabalho no interior da sociedade implica a troca de mercadorias. Mas a divisão do trabalho no interior da manufatura ocorre de forma direta. O semi-acabado passa de mão em mão até se transformar no produto final. Esse é um outro aspecto, porque o produtor direto ele acaba perdendo também a noção do conjunto, né? É o que a Manuela levantou aí no início a respeito do trabalho intelectual. Você não tem mais a visão do conjunto. Mesmo no trabalho material, você não tem mais a visão do conjunto. Você faz a sua parte. Mas você não consegue mais explicar como é que o sapato sai pronto lá no final da linha. Inclusive, eu fiquei pensando agora que o senhor falou que o objeto agora ele nem passa de mão em mão, né? Agora ele passa por uma esteira e as pessoas elas só operalizam as máquinas. Então, tipo, é só clicar em, sei lá, provavelmente clicar em botões e o objeto passa por ali até se tornar, no final, uma mercadoria. Então, cada vez mais... Mas aí nós já estamos na próxima fase que o Marx vai analisar no capítulo 13, que é a maquinofatura. E mesmo a esteira, Manuela, está sendo crescentemente substituída por robôs ou por etapas automatizadas de produção, de tal forma que máquinas realizam todas as operações. Os indivíduos humanos, eles vão simplesmente controlar esse grande mecanismo todo conectado e realizar as operações de limpeza das máquinas, de reparo das máquinas. Mas ninguém... É um número crescente de processos produtivos, efetivamente é totalmente automatizado. Você vê, essa esteira aí a gente vê nos tempos modernos do Chaplin, que é aquela maquinofatura em que as peças de um automóvel, por exemplo, né? Ali estava começando a se desenvolver a indústria automobilística com produção em série. Você tem realmente essa figura da linha de produção. As peças vão passando na frente do trabalhador, o trabalhador faz a sua operação e ela não é o trabalhador que realiza o movimento de passar para o outro. Tem uma esteira, ou tem uma corrente, né, que carrega lá os paralamas. Boa parte daquelas peças foi feita em máquinas, não mais manualmente, né? O que o Marx vai discutir no capítulo seguinte é a divisão do trabalho, é a cooperação simples e a cooperação com divisão do trabalho de máquinas. Então, você não tem mais trabalhadores fazendo a mesma função, você tem muitas máquinas fazendo a mesma função. Você não tem mais trabalhadores, cada um fazendo uma função diferente. Você tem uma série de máquinas interconectadas, cada uma fazendo uma função diferente. E o trabalhador só controla o processo. Às vezes limpa a máquina, às vezes limpa a máquina em movimento e perde a mão. É muito interessante a gente ler esse capítulo, depois pegar o Didática Magna do Comênios, que ele imagina a escola exatamente como uma manufatura.
é um texto dessa época, do século XVII. A imagem que ele tem da organização do processo de trabalho é a imagem oferecida pela manufatura. Então, ele propõe a divisão do currículo em disciplinas diferentes, a formação de professores para cada área diferente, com horários específicos, uma carga horária de aulas durante a semana. Karina. Não sei, eu botei aqui uma dúvida quando eu estava lendo. Eu também fiz que nem a Liz, eu li todo o capítulo, mas eu acho que, enfim, vamos ver, né? Eu botei assim, que essa não qualificação, ele fala no finalzinho, quase na parte 4 ali, né? Que essa não qualificação do trabalhador, ou uma qualificação unilateral, que é essa muito especializada, é o que causa a diminuição do valor da força de trabalho? Sim. É isso? Tá. É isso. E antes era mais valorizada porque o trabalhador sabia o todo, e aí ele... Claro. Tá. Porque leva em conta que é parte do valor da força de trabalho o custo da formação do trabalhador. E a divisão do trabalho reduz muito o custo. Mais que isso, Marx fala, olha, ao contrário da produção medieval, a manufatura começa a produzir uma categoria de trabalhadores que não tem qualificação nenhuma, que fica fazendo operações simples sem a exigência de qualificação. Ele vai carregar caixa de um lugar para outro, quer dizer, aquele trabalhador que já não tem mais uma qualificação específica. É o que a gente chamaria hoje de ajudante geral ou servente geral. Ele não tem uma função específica. Ele vai realizar vários trabalhinhos não qualificados. Não mentindo, pessoal. Oi, Laura, eu não posso conversar com você agora, estou trabalhando. Já. Acho que é por isso também que ele fala, não sei se é no começo ou no final, mas ele fala que o trabalhador que não sabe fazer nada, que ele vende só essa parte mais mecânica, em nada trabalhada, digamos assim, né, especializada, só sobra para ele realmente vender a força de trabalho mais bruta que ele tem. E aí meio que a roda gira nesse sentido cíclico, porque você não tem uma especialização, ou você tem uma especialização muito unilateral, e aí, se não tem mais aquele emprego, tu vai fazer o quê se tu não sabe o todo? Então, tu tem que se subordinar, né, a isso. Beneficia o capitalista. Marx fala que na manufatura isso ainda encontrou resistências. Mas na maquinofatura, essa simplificação leva à incorporação massiva de mulheres e crianças no processo produtivo. Como nós vamos ver no capítulo seguinte, né? Eu achei interessante a analogia que ele fez com os órgãos do corpo, como se o trabalhador ele virasse só uma coisa só e se alienasse ou se desvinculasse do todo, né? E é bem real, assim, principalmente eu achei a questão que ele coloca ali também, da questão intelectual, dessa divisão mais fora da fábrica mesmo, fora de uma especialização do trabalho específica, né? Um ofício específico, mas de uma forma mais ampla. Porque é o que acontece, as pessoas que trabalham com o intelectual trabalham só com o intelectual, as pessoas que trabalham de forma mecânica trabalham só de forma mecânica.
Isso continua, né? Por exemplo, no âmbito da organização do Estado, a estrutura de funcionário vai ser subordinada à mesma divisão do trabalho, embora não se trate ali de trabalho produtivo, no sentido que o Marx atribui ao termo, que é trabalho produtor de mais-valia. Mas, se você pegar um funcionário administrativo da universidade, eu penso na universidade porque ela é uma estrutura grande, né? A pessoa, ela está ali num órgão específico e realiza uma função ultra especializada. É uma coisa repetitiva. Depois de algum tempo, ela já está sabendo fazer tudo aquilo, todas as rotinas, aquilo. Só que essa estrutura repetitiva, ela vai fazer a vida inteira. Ela não tem uma visão de conjunto da universidade. Ela conhece aquele quadradinho em que ela está. Claro, ela presume, né? Porque o jornal da universidade fala, as pessoas comentam, há reuniões por todo lado, colegiados que se manifestam, eleições, há toda uma prática que vai jogando informação do conjunto em cima dessa pessoa, mas no âmbito da divisão do trabalho que ocorre ali, ela está num quadradinho extremamente limitado. E não se preocupa com o que ocorre no restante da universidade. Ela não se preocupa com aquele que está na mesa ao lado. E nem deve, pelas regras do jogo adotado. Faz aquele trabalhinho ali, ponto. Eu acho que isso é particularmente qual seria o termo? Inibidor do desenvolvimento de uma consciência política. Porque a consciência política é a consciência do conjunto, é a consciência da polis, é a consciência da sociedade como um todo, da maneira como ela se estrutura, a sua constituição em classes, o Estado, os partidos políticos, o jogo político e tal. Para quem está no dia a dia ali, numa função muito específica, só a participação num sindicato, num partido político, etc., é que pode levar ao desenvolvimento dessa consciência. Ela sozinha dificilmente vai conseguir desenvolver essa consciência do conjunto. É por isso que em toda reforma educacional autoritária há uma ênfase na profissionalização, no ensino profissionalizante, porque você vai pôr a pessoa no quadradinho. E o quadradinho dificulta o desenvolvimento de uma consciência de conjunto. Até porque a intelectualidade ela tem a ver com a ideologia dominante, né? Não é do interesse deles que essas pessoas tenham um estudo baseado nisso, em filosofia, em política, em reflexão. Você vê que o Marx ele sempre foi rejeitado dos congressos econômicos e tal, né? Existe um tipo de saber que põe em questão os fundamentos da nossa sociedade que é rejeitado nos currículos, que é rejeitado nos vários níveis educacionais, né? Quer dizer, não tem nenhum currículo brasileiro que discute a propriedade privada. Essa é uma discussão a ser desenvolvida fora e contra.
eventualmente se aproveitando das contradições internas do sistema, né? Propriedade privada dos meios de produção. E quando a gente fala em intelectualidade, não são só os professores universitários, pesquisadores, são os artistas, são os padres, são os pastores, são os professores da educação básica. Tudo isso compõe a intelectualidade. São os administradores de empresa. Prof, eu estava pensando, fazendo uma conexão entre as sessões que a gente leu e também um texto que a gente teve que ler para Rio Grande do Sul, que é Os Sete Povos das Missões, não lembro agora o autor, mas enfim. No final do livro, o autor comenta que os jesuítas eles separam as terras em propriedades coletivas e individuais, entre familiares e, enfim, coletivas. E aí eu fiquei pensando que, o Marx está falando agora em século XIX, né? Mas isso aconteceu lá no século XV. Tipo, de ter que separar a terra... Deixa eu fazer... Peraí. Deixa eu pensar melhor, que tava perfeito na minha cabeça. Mas, tipo, ter que fazer a separação desde o começo para que depois não vire algo coletivo. E até ele comentou no livro que, tipo, os jesuítas, antes deles fazerem isso, eles foram chamados de socialistas, então eles tiveram que dividir as terras para que eles não fossem considerados socialistas. Eu achei bem interessante, juntando com as sessões. Eu não tenho um volume suficiente de informação sobre isso, Manuel, mas vamos levar em conta que dentro da Igreja Católica, inclusive anteriormente ao desenvolvimento do capitalismo, os mosteiros desenvolveram estruturas produtivas bastante sofisticadas. Tanto que um dos elementos que o Marx descreve na Acumulação Primitiva, que é o penúltimo capítulo do livro 1, é a desapropriação das terras da igreja, incluindo as terras dos mosteiros, por ocasião da reforma. E aí, claro, a desapropriação da terra dos mosteiros significava jogar na estrada uma quantidade enorme de camponeses que eram organizados em torno daquela estrutura religiosa. Não é só a Igreja Católica que tem desdobramentos econômicos na sua estrutura organizacional. Por exemplo, eu estava lendo uma matéria sobre a reforma agrária durante a Revolução Chinesa. E essa matéria dizia que, também a conferi, não me aprofundei, que a reação dos monges tibetanos à reforma agrária, que o Partido Comunista Chinês adotou depois da Revolução, se deveu ao fato dos mosteiros tibetanos serem desapropriados, que eles eram grandes organizações feudais, que tinham em torno de si uma quantidade grande de trabalhadores em regime servil. Daí o Dalai Lama até hoje fica gritando, né, contra a ditadura chinesa. Então, seria interessante. O Weber, ele avança, desenvolve trabalho sobre a produção dos mosteiros medievais, né? A gente teria que levantar bibliografia a respeito para chegar aos jesuítas. Nós vamos considerar que os jesuítas
Eles desenvolvem esses projetos no âmbito da Contra-Reforma e de um possível projeto da Igreja Católica de criar um império na América, de criar uma área sob domínio da Igreja, né? Então, não basta você tirar a comunidade indígena da sua estrutura produtiva originária, você tem que criar uma nova. E aí, naquele período da ocupação holandesa do Nordeste e também das áreas africanas, onde os portugueses obtinham seus escravizados, se desenvolve o bandeirantismo para aprisionar indígenas, para transformar em escravo, em escravizado. O desmantelamento das missões, basicamente, foi isso. Quer dizer, eram bandeirantes que esses faziam razias aí pelo Brasil todo para escravizar indígenas. Eles são exaltados no estado de São Paulo, né? São heróis da ideologia dominante de direita no estado de São Paulo, tem monumentos aos bandeirantes e tal, mas eles eram pessoas extremamente violentas na escravização dos indígenas, ao ponto de tirar um bebê do colo da mãe, retalhar e dar as postas de carne para cachorro comer na bandeira, né? Não é aquela imagem heróica, né, que foi criada, né? Mas já existia essa ideia de socialismo na época. É que eu acho que o autor... De uma certa forma, sim, Lísia, porque simultaneamente com o desenvolvimento daquela brutalidade da acumulação primitiva, que foi a revolução que transformou o modo de produção medieval em capitalista, que criou a classe trabalhadora moderna, com um processo extremamente violento. Nesse período já começa a se desenvolver não um movimento político, mas uma literatura que apontava para a possibilidade de uma sociedade que não fosse tão brutal como essa contemporânea do escritor. Então, por exemplo, talvez a obra mais conhecida seja a Utopia do Thomas Moros. Thomas Moros, é interessante ler a Utopia porque ela é dividida em duas partes. A primeira parte é a descrição da Inglaterra na época. O Thomas Moros fala: a Inglaterra é o único país do mundo em que as ovelhas se alimentam de carne humana, porque milhões de pessoas estavam sendo expulsas da terra para plantar pasto para a criação de ovelha e produção de lã para mandar para a Holanda. E a segunda parte é o relato de um navegante português que teria encontrado uma sociedade em que tudo é bonitinho, todo mundo vive bem, tudo é organizado. A utopia. Utopia quer dizer lugar nenhum, né? Que não tem lugar nenhum. Mas também nós vamos ter, mais ou menos nesse período, a Cidade do Sol do Campanella. Logo depois, a Nova Atlântida, do Francis Bacon. Então, é uma literatura que aponta para uma sociedade em que todos vivem bem, em que ninguém está matando ninguém, etc, etc, etc. Então, talvez possamos considerar essas utopias o primórdio
do que poderia ser bem mais tarde, já no final do século XVIII, início do XIX, o socialismo moderno. O socialismo que põe em questão a sociedade capitalista, que põe em questão as relações capitalistas de produção. Eu vi que a Manuela pôs uma mensagem aqui, deixa eu ver se eu leio. Certo. Esse período que vai do século XVI, praticamente do final do XV até o século XIX, avança do século XIX adentro, é um período extremamente violento, de desapropriação de camponeses, os cercamentos, as guerras camponesas na Alemanha, a escravização, a formação do mundo colonial, é a montagem do mundo capitalista. E aí se desenvolve essa literatura utópica, né? Se a gente pode usar o termo, generalizando aí o título do livrinho do Thomas Morros. Paloma. Oi, professor. Tá dando de ouvir? Claro, perfeitamente. Eu sei que tá um pouco fora de hora, mas a gente tava falando sobre essa coisa de não ver o final. E, e vocês estavam discutindo também essa coisa dos bandeirantes e tudo mais. E eu lembrei que, enfim, Sorocaba mencionado hoje, né, professor, com essa aula, que, tipo assim, a gente falava dos bandeirantes, mas a gente não tinha, tipo, noção nem de onde chegava a nossa história. Então, tipo assim, chegou. Eu estou descobrindo mais a história da minha própria cidade do que o que eu tinha na escola, porque até o conhecimento, tipo, tem um ponto que para. E você não sabe o que acontece depois. As coisas dificilmente se conectam porque é só um bando de informação. Então, acho que, tipo, o jeito que cortaram as coisas também tem um recorte no conhecimento, essa fragmentação de pequenos pedaços. Daí você pega um livro, é um assunto muito específico, não parece que você consegue enxergar o todo das coisas hoje em dia. Eu sinto que antigamente era mais fácil, tipo, perceber. Sem contar, às vezes, um deliberado viés ideológico, né, de exaltação, de apologia, dos grandes homens que fizeram a história. Hoje, com ênfase para a palavra homens, né, porque a exclusão das mulheres do processo. Eu acho que, por exemplo, como vocês saíram de uma educação básica, e olha que hoje muitos livros de história da educação básica já têm uma orientação crítica. Mas o livro de história para o ensino médio, etc., ele é homogêneo, teoricamente. Você não entra em contato com o debate, com as polêmicas, não entra em debate com o dado em estado bruto, que você vai ver quando entra no curso. E aí toda aquela história mais ou menos homogênea, mais ou menos bem construída, ela vai se desmanchando num debate de posições diferentes, né? De hipóteses diferentes, de desenvolvimento para um determinado período, para um aspecto do desenvolvimento histórico da sociedade. A minha educação básica foi de exaltação dos bandeirantes, da Revolução Constitucionalista. Assim como tem uma ideologia tradicionalista que exalta o gauchismo, etc., o Rio Grande do Sul e tudo mais, eu acho que cada estado desenvolve uma ideologia similar, com base no desenvolvimento histórico do próprio estado, né?
Assim como a gente via isso em Roraima. Eu participei umas 2 ou 3 reuniões, eu acho que não deve ter tido mais que isso, da Comissão de Educação e Cultura da Constituinte do Estado de Roraima. E quando eu cheguei lá, o Estado estava começando a ser formado, porque ele foi aprovado, foi transformado, o território de Roraima foi transformado em Estado pela Constituição de 88. Eu cheguei lá em 90. Então, tinha acabado de ser eleito o primeiro governador e a Constituinte estava em curso para elaborar a Constituição do Estado. E o pessoal convidou os professores da universidade para participarem de várias comissões. E eu participei de algumas reuniões da Comissão de Educação e Cultura. E eu vi uma preocupação dos participantes locais de inserir na Constituição, por exemplo, e numa política educacional local, uma cultura roraimense, desenvolver uma cultura roraimense, etc. Aí eu perguntava, mas o que você considera que é uma cultura roraimense? Aí ficava complicado responder. Em geral, as pessoas falam, essa é uma síntese que está se formando de cultura nordestina, cultura indígena. Mas havia essa preocupação de criar uma, talvez o termo não seja adequado, mas uma ideologia estadual. Na época houve um movimento de um conjunto musical que fez muito sucesso lá, chamado Roraimeira, que também exaltava, né? Então, me parece que todo Estado, ou melhor, não é o Estado, é a oligarquia dominante no interior de cada Estado, vai desenvolver a sua ideologia, né? A sua visão de mundo, vai afirmar o seu poder também através de uma concepção de mundo. Mas, por exemplo, é interessante a gente pegar aquele livro do Antonil, que é um livro do século XVII, né? Eu não me lembro o nome exato, mas acho que Relatos do Brasil por suas drogas e minas, algo assim. Ele era um dominicano, né? E as descrições que ele faz do engenho já indicam uma estrutura produtiva capitalista, com viés para o capitalismo. A produção de cana e tal era escravista, o transporte da cana, mas as funções do engenho, principalmente as qualificadas, já eram realizadas por trabalhadores assalariados. Então, a estrutura produtiva não era homogeneamente escravista. Os elementos mais complexos da estrutura produtiva implicavam trabalhadores qualificados para montar o engenho, para produzir as peças, reparar. Eram peças metálicas, né? E ele fala, todo engenho tinha um padre para desasnar crianças.
ou seja, fazer com que crianças deixassem de ser asnos, alfabetizar, né? Ele falava desasnar crianças, na linguagem lá do século XVII. Né? Deixa eu ver aqui no Google, não vou ver no DuckDuckGo o nome exato dessa obra do Antônio, porque é uma obra muito interessante. Muitas, olha, nem aparece aqui. Tem Antinol a Antônio. Aqui, ó, André João Antônio. Deixa eu ver se é esse. Professor, eu achei aqui. Qual é o nome, Karina? É Cultura e Opulência do Brasil por suas Exatamente. drogas e minas. Isso. Cultura Aí e tem opulência. um subtítulo desse tamanho assim. E é dedicado ao venerável padre José Anchieta. Certo. Muitos livros de história econômica do Brasil que tratam do período colonial citam Antônio porque é um dos raros testemunhos da época. Alguém que descreveu o engenho, né? Descreveu a região das minas e tal. É uma testemunha ocular, né? do processo. Vale a pena dar uma lidinha nesse livro. Cultura e opulência do Brasil por suas drogas e minas. Droga era açúcar era uma droga, né? Todo produto de origem vegetal e tal, uma droga. Depois a palavra foi se especializando também, né? Eu acho interessante o nome pão de açúcar, realmente era um cone de açúcar parecido com o morro lá, que eles chamam de pão de açúcar, que ali era a região de Engenho também, né? Então ele era exportado em cones de açúcar, que eles chamavam de pães de açúcar. E, claro, a produção açucareira se desenvolveu na região de São Vicente, na região do Rio de Janeiro, a região de Campos, grande parte do litoral brasileiro, né? Particularmente no Nordeste, claro, Pernambuco, Bahia. Então tá, pessoal. Alguém gostaria de levantar mais alguma questão do texto? Então, vamos ficar com o calendário inicial, em que, embora a gente já tenha discutido em parte, eu acho que só a Lísia leu. Vou pegar aqui o nosso calendário. Nós discutimos hoje as sessões 1, 2 e 3, vamos discutir a 4 e 5. Isso. Não era para mandar a mãozinha, era para mandar joinha, desculpa. Então tá, pessoal. Na próxima... o pessoal o grupo lá da sexta começou legal, viu? Teve gente que se enganou, né? O William falou, pensei que fosse 9h30 da noite. Mas o interessante é que o William participou do debate da terça, que acabou sendo na quarta, excepcionalmente.
Ele tem uma leitura do Marx e tal, então ele já participa com um nível de formação elevado. Alô? Assim, nós estava falando, Paloma, que na próxima semana nós vamos discutir as 2 últimas sessões desse capítulo. Olha, o meu último e-mail para o Bu, eu mandei uma correção não da Abril, mas da Ubu. Porque na Abril está certo e na Ubu eles põem errado. É uma fórmula super importante do Marx, que é a fórmula da massa da mais-valia, que o Marx apresenta de 2 maneiras diferentes. Então, ele apresenta a mesma coisa em 2 fórmulas que são paralelas, mas independentes. A Ubu, ela pôs um traço entre uma fórmula e outra e ficou parecendo uma fração. A relação entre numerador e denominador, aí fica ininteligível, né? E eu mandei essa observação lá para as meninas, elas acho que magoaram, porque não responderam mais nada. Mas eu falei para elas depois, olha, a edição está muito boa para ficar com um erro desse, né? Que além dos erros da Abril, indetectáveis ao revisor, né? Porque a frase está certa, só que ainda tem isso, né? Mas eu quero ver se esse mês eu compro a edição, que tem várias observações do livro 2 e tal, que eu quero mandar também. Eu vou mandar. Qualquer que seja a reação, não interessa, eu vou mandando. Se quiserem utilizar, utilizem. Mas eles não disseram que era para mandar? Disseram que era para mandar. Então tem que mandar. Eu vou mandar. Não, é que eu estava mandando até então, Lígia, só erros da edição da Abril. No penúltimo e-mail, eu mandei uma correção de erro que está certo na Abril, mas está errado na Ubu. Se morderam. Se doeram. Pois é, eu falei, olha, eu sei que é um filho dileto, mas não pode ficar esse erro aí. E é uma coisa super importante esse negócio da fração ali, que, tipo, não Claro. tem, né? Não tem, tá errado, muda todo o sentido do negócio. Você vê, até algum tempo, o pessoal imprimia um livro, todo livro tem erro, não tem essa história de que o livro é 100% certo. Sempre tem um erro. Mas as editoras, depois de imprimir, liam, viam os erros e publicavam uma errata. Então, por lá, página tal, onde está escrito é isso. E aí, às vezes, como, por exemplo, na segunda edição do Capital, tem 150 erros que eles puseram na errata. Mas os livros contemporâneos não põem mais errata, que eu acho que fica meio anticomercial, né? Fazer que nem o do Mark Bloch. Não sei como é que é essa história, Manuela. Não, aqui tem um monte de nota de rodapé, principalmente no livro Apologia. Meu Deus, escapou o nome agora. Me lembrei, pelo amor de Deus. Apologia da História, Ofício do Historiador. Isso. É que ele corrigiu, aí foram corrigindo de volta, e aí tem um monte de nota. Mas todo livro é assim. Você vê, por exemplo, tinha edições da Bíblia no século XVII que, às vezes, um tipógrafo a soldo de um concorrente do editor inseria erros na Bíblia. Então, no lugar de não fornicarás,
O cara punha lá, fornicarás, para ir para o céu. O pastor que ficou com a mulher casada, aquele meme lá que ele leu a Bíblia errado. Pois é. Então, eu suspeito que pode ter havido sabotagem nessa edição do Capital da Abril, porque são erros incompreensíveis. Por exemplo, está lá, atividade produtiva. Aí eles põem atividade produtiva internacional. Você lê a frase, não tem sentido aquilo. De onde saiu aquele internacional? A frase está certa. Sem contar, por exemplo, no livro 3, fórmulas erradas são várias. No livro 2, tem frases lá, acho que no capítulo 2 ou capítulo 1, tem uma frase importante que simplesmente inverte o significado do que o Marx queria dizer. Então, às vezes, a revelia do editor, do cuidado do editor, etc., pode haver esse trabalho de sapa, né, de mina, numa edição, ainda mais num livro polêmico, como Capital, Marx e tal, né? Será que lá no meio da Abril não tinha nenhum de direita que... Não, tu tá fazendo um favor, né, para eles, professor? Não remunerar. Não, claro. Não, e outra coisa, Lízia, essa editora, ela tem uma orientação editorial que eu acho muito boa. E a editora não é só uma empresa, né? Ela acaba sendo uma instituição política. Ela acaba sendo mais do que uma simples empresa. Ela tem uma projeção muito mais que econômica na sociedade, né? Então, eu acho importante, se eles estão dispostos a corrigir, a fazer uma reimpressão do Capital, mas sem erros, né? Claro, eu não vou detectar todos, mas quanto menos erros, melhor, né? Mas eles se mostraram muito abertos. Elas, né? São meninas. Falou, pessoal. Vamos ficar por aqui. Então tá, professor. Boa semana. Até mais. Eu também. Até mais. Boa noite. Tchau, tchau.